Valeu a pena, isto é a propósito do André Freire, basicamente, não é? Muitas das coisas que hoje em dia aqui podemos testemunhar não eram pensáveis ainda não há muitos anos. Ou seja, por exemplo, em 1976, 7, portanto, depois da aprovação da Constituição e entrada no período de normalização, de transição do PREC, a ideia de que o Parlamento estabelecesse cooperação com as universidades para discutir matérias como esta era uma ideia improvável, ou seja, não era adotada. Sonhávamos com ter um centro de estudos parlamentar como havia em Westminster, como havia na Assembleia Nacional, como havia no Congresso dos Estados Unidos, com o Congress Research Service, que era muito utilizado aqui na nossa biblioteca para obter documentação do outro lado do mar, etc. Mas demorou muitos anos a conseguir impulsionar o programa que hoje em dia está em execução. O António Reis e um comitê multipartidário lançaram, num determinado momento, um grande impulso nesse sentido e conseguiu estabelecer protocolos com o Centro de Saber que levaram a que muitos estudos sobre a vida parlamentar e sobre temas os mais diversos fossem produzidos e são hoje uma biblioteca relevante, que aliás está na hora de entrar na fase puramente eletrónica para a disseminação mais fácil e mais barata e não ficar unicamente ao alcance de poucos. Por outro lado, valeu a pena também desenterrar e digitalizar milhões e milhões de páginas de debates parlamentares que estão em debates.parlamento.pt e que são hoje consultadas por estudiosos, sobretudo do estrangeiro, designadamente do Brasil, substituindo a vinda à Biblioteca da Assembleia da República e ao manusear dos catrapaços onde estavam designadamente os diários dos sucessivos parlamentos, nas suas diversas dignações, etc. Esse projeto custou bastante caro e foi impulsionado nos tempos do Dr. Almeida Santos, permitiu uma metamorfose da maneira de estudar a realidade parlamentar. Portanto, o estudo de questões atuais como estas, que ouvi aqui discutir, designadamente aquelas que fazem um escrutínio da maneira como o Parlamento funciona, que analisa os meios através dos quais os políticos se fazem eleger, estuda a personalização das campanhas, tal qual acontece nas várias partes do mundo, que nos dá dados comparados para percebermos que Portugal está numa determinada região com afinidades com A e B e com distinção em relação aos Estados Unidos da América, apesar das semelhanças aparentes, que são aparentes e é um aspecto importante, são contribuições muito importantes, que merecem, aliás, mais atenção por parte dos políticos. Dos políticos, de representantes eleitos com intervenção em órgãos como a Assembleia da República. Para não acontecer essa coisa ridícula que é os eleitos só terem tempo para fazer análise do seu trabalho quando cessam funções e são pós-eleitos. O que é um pouco ridículo, tive essa experiência durante um determinado tempo e é fascinante. Também devo dizer que a maneira como os ex-representantes são tratados no sistema político português é realmente impressionante. Porque é uma espécie de queda do anjo, não no sentido patético da história camiliana, mas no sentido da passagem de um estatuto de existência para um estatuto de subsistência ou inexistência, em alguns casos em condições de privação, miseráveis, por serem miseráveis, são ocultadas, enfim, da concupiscência e da visão pornográfica dos Correios de Manhã e equiparados. Mas eu, portanto, valeu a pena tentar criar este edifício que estão hoje em dia, usar com tudo que lhe está associado em termos de abertura ao conhecimento e ao exterior. Em segundo lugar, a questão da crise de representação. Veio para ficar, por tudo o que aqui disseram e demonstraram e os papers que fizeram e estão a fazer, isso é uma conclusão óbvia, não é uma constipação, é uma doença de uma outra natureza, é provavelmente para os muito otimistas um problema de crescimento, é para os outros um problema de degeneração, independentemente disso, embora não adote o ponto de vista bernsteiniano de que o movimento é tudo e a direção não é nada, estava ali a coar um bocadinho daquilo que o meu camarada disse há bocado, aqui o nosso colega da mesa disse, é um pensamento um bocado bernsteiniano, quer dizer, não é isso que me parece que seja a lição da história deste ponto de vista. Precisamos mesmo de reformas. É este o ponto. Precisamos mesmo de reformas. E mais ainda, é preciso perceber a emergência. Às vezes estamos todos sujeitos ao complexo do sapo
que é a tal elevação da temperatura que nos neutraliza e não percebe que estamos a ser fervidos. Não é? No sistema político isso tende a acontecer, porque no calor do dia-a-dia pode-se dizer aquilo que o António Rodrigues aqui disse: a malta está na oposição é uma coisa, a malta está no governo é outra, porque depois é fulminado por um raio que nos diz: não tens dinheiro para fazer o que prometeste, logo não fazes. Mas há uma usura desse esquema. Tivemos essa usura, quer dizer, usado tantas vezes, foi tantas vezes usado no sistema político português. Ops, não é possível. Mas não sabia. Perdão, mas é necessário aumentar o IVA. Mas agora é preciso aumentar os impostos todos, já não só o IVA. E estamos agora na mega compressão, que já leva, aliás, a olhar para o lado e a dizer: mas então o Dr. Rajoy não diz que vai baixar os impostos e está numa guerra com a União Europeia para conseguir essa baixa dos impostos? Somos nós menos que esse galego valente que está a travar essa luta contra os órgãos da União. Não somos. Portanto, quer-se que isso passe. Quer dizer, há aqui qualquer coisa que tem que ser analisada. Agora, a má notícia, portanto, precisamos de reformas, a má notícia é que os desafios são dificílimos: globalização, guerra, terrorismo, apocalipse climático, por aí adiante. Austeritarismo como solução sem alternativa, mas é preciso ter um rumo. Quer dizer, não é possível estar na Eurolândia numa jangada de pedra. Agora, não é obrigatório estar com um tratado orçamental tipo garrote e fazer dele uma interpretação que nem os troquistas fazem. Isso parece-me suicida e, portanto, há que ter os alinhamentos bastantes para permitir levar à prática a tal política de crescimento e emprego, que é o que está agora no centro da presidência italiana e das discussões que estamos a fazer. E o nosso governo não parece... Nessa matéria. Sim, pelos vistos. Agora, nessa matéria, acho que é suposto sermos menos é absurdo sermos menos Renzi que o Renzi. É absurdo sermos menos crescimentistas do que os crescimentistas de direita. Quer dizer, devemos fazer um alinhamento e uma conjugação de esforços em torno desses esforços para haver crescimento e emprego. Isso é possível. Agora, não é possível a Europa é jangada de pedra, não é possível. Agora, a Europa é um espaço magnífico. Eu tive uma adolescência completamente limitada, emparedado por aqui e privado de viajar. Depois tinha de idade adulta a obrigação de fazer a revolução e ficar em Portugal. Era pouco internacionalista, infelizmente. Era sempre escolhido para as missões internas. E agora, já com os anos em cima, há a contração, a dificuldade, os cortes de reformas e, portanto, viagens, bye-bye, até logo, fica daqui mais uns anos. Já é azar. Mas que é magnífico termos o espaço do Cabo da Roca a Schengen, e Portugal ajudou a abrir esse espaço de circulação, e todos os dias morrem pessoas a atravessar o Mediterrâneo na busca do seu sonho europeu, que para nós é um inferno. Como aliás, há aqui uma batalha a travar, é uma batalha interessante. Boas notícias. A maldade do Dr. Gaspar, a maldição do Gaspar, é o tal... Onde está o dinheiro? Qual é a palavra que o senhor não percebe? Que nos foi dita aqui na Assembleia, na cara dos deputados, e na verdade ninguém fez qualquer gesto, tipo aturar um sapato à iraquiana ou outra coisa qualquer vigorosa, mas foi de facto um instante vergonhoso da história parlamentar. Essa maldição é uma maldição com pés de barro. Isto é, muitas das coisas, eu sei que vai haver dinheiro para salvar o Grupo Espírito Santo, como houve dinheiro para salvar o DDR, ok? Mas quer dizer, também há dinheiro para encararmos a questão da dívida de uma maneira um bocado mais inteligente do que sacrificar tudo ao pagamento de uma escada rolante ou de uma cascata de dívida que é absolutamente insustentável se mantida no mesmo tempo. Portanto, é necessário encontrar uma solução para isto. Quer dizer, hoje em dia será o general Lianes a perceber isto, amanhã o Dr. Bento, no dia seguinte o Presidente Cavaco Silva ou o próximo Presidente da República de preferência, etc. Portanto, teremos que encontrar uma saída. A mudança política pode, por exemplo, restaurar a democracia laboral. Não precisamos de dinheiro para isso. É uma questão de vontade política, de legislação. Esta legislação aprovada revoga-se. A legislação que agora está a ser discutida, revoga-se. Tão simples como isso. Se alguém quiser revogá-lo. Certamente, revoga-se. É o nosso compromisso revogá-lo. Ponto parágrafo. E esse compromisso não custa dinheiro nesse sentido literal. É a mudança política para criar um serviço público de televisão que não seja a triste repetição do pior do serviço privado de televisão, ou seja, lixo, 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 lixo,
Ou a forma de correr da manhã tem a ver, que também é gira, portanto, tiros, facadas, senhoras e senhores nus, e, finalmente, a bola. É possível. É perfeitamente possível. Quer dizer, nos milhares de intelectuais, nos milhares de gestores, nos milhares de pessoas, das mais diversas filiações partidárias, há de haver uma equipa capaz de fazer isto. Isto é fazível. Portanto, em matéria de boas notícias, eu julgo que temos algumas. Por último, uma referência à aculturação, também é boa notícia, à aculturação constitucional. Quer dizer, houve um tempo em que a Constituição era fraturante num sentido profundamente perturbador. Ou seja, não era líquido que a Constituição fosse encarada como o fim da história, como uma democracia que deveria ser preservada ad eterno. Hoje em dia essa questão não se coloca e também ninguém diz que a democracia é descartável, ninguém acha que a participação deve ser esporádica, somos todos republicanos nesta mesa, portanto esta mesa tem uma ausência em matéria de cores e de pluralismo do vetor monárquico, que de resto tem pouca expressão em Portugal, ninguém faz apologia do centralismo, ninguém faz apologia do racismo, ninguém despreza a igualdade de oportunidades, nenhum de nós tem horror à tecnologia, apesar de haver alguma tecnofobia de vez em quando, e sabemos que há aí soluções, mas não milagres. Ouça, quer dizer, há pontos do mundo, atravessamos aqui a fronteira, vamos ali a Badajoz e imediatamente há uma clivagem entre monárquicos e republicanos, uns ansiando por referendo e outros amando Letícia e Filipe. Portanto, temos alguns privilégios nesta matéria que acho que devemos aproveitar e não é impossível, entre as pessoas que estão aqui, encontrar soluções comuns em muitos dossiês. Não é. Quer dizer, já foi possível no passado, há de ser possível no futuro, e a ideia de que um partido está condenado a ser um partido de oposição eternamente e deve ficar feliz por nunca ter de passar à prática e enfrentar o desafio de como cumprir as promessas, essa visão parece uma visão pessimista demais e um bocado inquistada. Portanto, temos que discutir entre partidos como é que se sai desse gueto e como é que se torna útil essa energia criativa para a construção de coisas concretas, discutidas e devidamente aplicadas. Portanto, acho que não estamos num beco sem saída e acho que a democracia é a saída. Muito obrigado.